Fala aluno, professor Bruno Barros, canal Tudo sobre Geografia. Nós vamos continuar falando da urbanização e esse é o último vídeo nesse formato de captura de tela dentro da temática urbanização. Então já falamos ali o significado da urbanização, como que ela funciona, vimos os países ricos, os países pobres, falamos sobre rede urbana e hoje nós vamos falar sobre o último assunto. Então, quer saber? Quer aprender? Então, vem comigo. Muito bem, então nós estamos aqui analisando aí o assunto urbanização, já falamos da rede urbana na aula anterior e agora nós vamos falar sobre o conceito de conurbação, metrópolis e megalópolis. Então, nós vamos começar analisando aqui, ó, esse conceito aqui, conurbação. Deixa eu pegar a cor vermelha aqui, a cor vermelha é melhor para a gente poder fazer nossas análises. Então, o que seria conurbação? Conurbação. As cidades mais influentes e mais importantes na hierarquia da rede urbana de um país são as metrópoles. As cidades muito populosas, geralmente, mais bem dotadas de equipamentos urbanos, que constituem importantes centros de consumo e concentram intensa atividade econômica. Além de abrigar a sede das principais empresas, essas cidades também oferecem os mais diversos e especializados serviços, como grandes bancos, corretoras, bolsas de valores, setor financeiro, clínicas, laboratórios e tantos outros serviços. Por isso, as metrópoles exercem grande influência sobre as demais cidades da rede urbana que se encontram espalhadas por uma vasta área geográfica. Tá? Então, isso aí nós já falamos, foi o conceito ali de rede urbana, certo? Aqui ele avançou muito, deixa eu entrar aqui de novo, eu aumentei a letra. A formação de uma metrópole ocorre com a expansão horizontal. Quando eu falo horizontal, eu estou falando nesse sentido aqui, ó, assim, ó, nesse sentido aqui, ó, horizontal, que cresce tanto a ponto de se encontrar com outras cidades. Esse processo de união entre duas ou mais cidades, chamado conurbação, forma imensas áreas urbanizadas, onde em geral fica difícil distinguir os limites que separam uma cidade da outra. Tá? Então aqui nós estamos conceituando o que é conurbação, e aí eu vou explicar para você. Eu vou riscar aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui a cor, agora sim, uma cor diferente, pode ser o azul aqui. Imagine que eu tenho uma cidade bem aqui, uma cidade A, acompanha comigo. Imagine que eu tenha uma cidade B, bem aqui, ó. Beleza? E eu tenho uma terceira cidade, uma cidade C, bem aqui, ó. E aí, essas cidades começam a crescer. Elas começam a se expandir, ó. A cidade A, ela vai se expandindo no crescimento horizontal, que nós já falamos. A cidade A vai expandindo, ao mesmo tempo que a cidade B também se expande. E se expande. A cidade C também está passando pelo processo de expansão. E aí, vai chegar uma hora que essas cidades vão criar, as três cidades em si, uma vasta rede urbana ou malha urbana. E aí fica difícil distinguir quem é quem. Então, esse processo, essa conexão, nós chamamos de conurbação. Tá? Então, isso tem ocorrido nos principais grandes centros, os principais centros urbanos do Brasil e do mundo. Quando duas ou mais metrópoles e suas respectivas cidades vizinhas crescem a ponto de se unirem em uma gigantesca área urbanizada, temos a formação de uma megalópole, mega grande polis cidade. O mapa ao lado, esse mapa que a gente vai analisar aqui, mostra a área ocupada pela maior megalópole do mundo, conhecida como Bosworth, que se estende de Boston até Washington. Por isso esse nome, Bosworth, no nordeste dos Estados Unidos. Então olha só como que essa área
Eu acho que eu estou em cima dela. Deixa eu jogar para cá. Veja só como que essa área ela é conectada. Olha as conexões ao redor dela. Essas linhas vermelhas, olha quantas conexões que são rodovias, tá vendo? É uma área bem extensa aqui também, ó. Áreas urbanas. Quantas áreas urbanas? Então, essa área aqui, ela passou pelo processo de conurbação que nós estamos analisando, beleza? Bem, então, o conceito de megalópole nós já falamos, né? São grandes metrópoles, grandes cidades, quando várias metrópoles passam pelo processo de conurbação, então isso forma uma megalópole. E as cidades globais e as megacidades? É o que nós vamos analisar a partir de agora. À medida que a produção econômica se dispersa pelo mundo, os espaços mundiais vão estabelecendo relações entre si, formando uma complexa rede geográfica. Os pontos que articulam essa rede geográfica são formados pelas chamadas cidades globais, centros urbanos que concentram um grande poder econômico de empresas transnacionais e que, por isso, exercem um papel de comando na organização da economia mundial. Então, algumas cidades, elas têm uma influência não só localmente, mas em nível internacional. Então, essas cidades que têm uma influência mundial, nós chamamos elas de cidades globais. Quer um exemplo? Nova York. Nova York, Tóquio, podemos falar em Londres, e até mesmo São Paulo, né? São Paulo, embora ela tenha uma influência mais aqui na América, mas pelo seu tamanho e também as conexões, a sua importância, nós podemos chamar também de uma cidade global, certo? E geralmente as cidades globais, elas possuem ali as transnacionais, que são empresas que têm atuação não só no seu país de origem, mas em outros países também. São cidades que concentram os principais centros financeiros e bancários do mundo. Configuram-se também como polos irradiadores das inovações tecnológicas que movem o processo de globalização, criadas nos mais avançados centros e institutos de pesquisa sediados nessas mesmas cidades. Como a área de influência delas alcança uma vasta porção do nosso planeta, elas também são denominadas metrópoles mundiais. Novamente, é o caso de Nova York. É interessante que quando tem um filme de apocalipse, né, alguma destruição do mundo, geralmente isso sempre acontece em Nova York, né? Essas destruições, tudo bem que a maior parte da indústria do cinema é dos Estados Unidos, mas eles sempre dão esse destaque para Nova York. O conceito de cidade global expressa uma ideia qualitativa que procura mostrar a importância e a influência mundial de certas cidades. Não é um conceito quantitativo ou meramente demográfico. Haja vista que algumas cidades globais nem são tão populosas, como o exemplo de Zurique, na Suíça, com pouco mais de 1,2 milhão de habitantes, e de Bruxelas, na Bélgica, com uma população em torno de 2 milhões de habitantes. O que as torna cidades globais, anota isso aí, ó, presta atenção, é o papel político, econômico e financeiro e tecnológico que exercem em escala mundial. Então, as cidades globais têm influência política, econômica, financeira e tecnológica em escala mundial, tá? Nota aí. Embora algumas das cidades globais também sejam consideradas megacidades, é preciso fazer uma distinção conceitual importante. Se as cidades globais são definidas pelo seu caráter qualitativo, pelo poder de influência que exercem sobre as vastas áreas do nosso planeta, as megacidades são definidas estritamente pelo critério quantitativo, ou seja, pelo seu contingente demográfico. Segundo o conceito utilizado pela ONU, megacidades são aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. Tá? Então, para ser uma megacidade, ela precisa ter mais de 10 milhões de habitantes. Com base nesses critérios, as aglomerações de Nova York, Tóquio e São Paulo são tanto cidades globais, devido ao poder de influência que exercem, quanto as megacidades, devido ao grande número de habitantes que possuem. Já a cidade de Lagos, capital da Nigéria,
mesmo com 13 milhões de moradores, pode ser considerada apenas uma megacidade, dada a sua reduzida influência no mundo. E aí aqui embaixo nós temos um mapa que mostra isso. Essas megacidades no ano de 2015. Olha as megacidades e as cidades globais. E aí tem o nível de importância delas. Deixa eu pôr aqui no meio. As vermelhas são nível alfa, as verdes nível beta e as azuis nível gama. A gente consegue perceber aí, ó. Então, quantas cidades nós temos aí, ó? E as megacidades são as bolhas. Então, percebam que o Brasil e Rio de Janeiro e São Paulo aqui no Brasil são cidades globais de nível alfa e beta. Olha aí, ó. Alfa e beta. Nova York, ó, tem várias megacidades ali, ó, no seu entorno. Olha ali, ó, essa região aqui, ó, que pega até Washington. Aí, ali nós temos cidades alfa, beta e gama. Olha ali. O Japão, né? Tóquio e Osaka são alfa e beta e assim vai. E as menores são nível gama, tá vendo? Né? A alfa são principais, a beta, né? Secundárias, mas são importantes também, e assim por diante. Beleza? Então esses são as cidades globais e as megacidades em 2015. Aqui tem um infográfico bem legal que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui em cima, deixa eu ver onde que eu estou aqui, ó. Vamos analisar esse infográfico. Ó, megacidades formigueiros humanos, com cerca de 439 milhões de pessoas vivendo atualmente em 29 megacidades espalhadas pelo mundo. Veja no mapa a localização dessas cidades. Então aqui nós temos um infográfico bem legal, ó. Olha ali, ó, de novo São Paulo e Rio de Janeiro como megacidades e cidades globais, tá? Bem interessante esse detalhe. Aqui nós temos um gráfico mostrando a população total nas megacidades do mundo. Olha ali, ó, bem interessante. Aqui nós temos países com maior número de megacidades. É interessante, ó. Países com maior número de megacidades. Muito interessante esses dados aqui. Deixa eu ver o Brasil. Eu acho que ele está do outro lado. Ah, ele apareceu aqui, ó. É um recorte, né? Quando você pega o livro, você encaixa ele. Mas é bem interessante esses dados aqui. Ok? E é isso aí, minha gente. Então, nós estamos aí finalizando mais uma aula, a última dessa série de captura de tela dentro do assunto urbanização. Elas são bem profundas, né? Bem detalhadas. Então, se você assistiu até aqui, deixe seu like, espero que eu tenha contribuído com a sua aprendizagem. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo e não deixe de acessar a nossa plataforma online, tudosobregeografia.com, tudosobregeografia.com.br. Depois de tantas aulas, até as palavras saem atropeladas aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!